Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Verdão venceu com facilidade, mas bem que poderia ter goleado a equipe da Inter de Limeira. O goleiro rival foi destaque, o time ainda perdeu 2 pênaltis e o Abel Ferreira falou sobre o novo zagueiro com a saída do Kusevich, não quis responder sobre o Endrick e comentou até a eliminação do Flamengo no Mundial. Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O jogo até que se desenhou no começo como favorável à Inter de Limeira, do Pintado, né? Do técnico Pintado, que entrou no Allianz Parque disposto o time, né, sei lá, arrancar alguns pontos do Palmeiras. E o Everton, olha, o Everton mostrou o grande goleiro que é. Porque num jogo regular do Campeonato Paulista, quando a gente não dá muita coisa, né? Quando o time é ameaçado, porque o Palmeiras normalmente detém a bola e cria mais oportunidades ofensivas, quando o time é ameaçado é que a gente vê a capacidade do seu goleiro. O Everton pegou algumas bolas dificílimas no começo do jogo. Continuou pegando, inclusive, ao longo da partida, quando a Inter de Limeira se assanhava em algum momento para poder beliscar alguma coisa no campo ofensivo, mas realmente parava no paredão alviverde. Não menos importante, Léo Vieira do outro lado fez defesas incríveis, mas incríveis, que poderiam ter resultado num placar muito mais elástico, né? Ou melhor, se ele não as fizesse, o placar poderia ter sido muito mais elástico para a equipe do Palmeiras. Inclusive em penalidades, o Palmeiras teve 3 pênaltis no jogo, 3 marcados pela Edna Batista, 2 deles em campo, para mim todos indiscutíveis, tá? E um deles com o auxílio do VAR, justamente no Dudu, um pênalti que acontece depois da disputa de bola, né? Mas a Edna não marcou em campo, foi chamada ao vídeo, acabou confirmando a penalidade, e aí o Dudu, o Veiga, oferece a bola ao Dudu, e o Dudu, irmão, você joga muito, mas pênalti não adianta, não é com ele. Esse fato foi até, normalmente ele gera discussão, né? Quando um jogador, por exemplo, você tem o batedor oficial em campo e ele oferece a um companheiro de profissão, quando o jogo não está resolvido, não está decidido ainda, normalmente é muito passível de críticas, né? Da torcida, do próprio treinador, que muitas vezes não orienta esse tipo de coisa. O Abel Ferreira, na entrevista coletiva, ele elogiou, inclusive, essa atitude do Veiga, destacando a coletividade do seu elenco, de que o Dudu, sofrendo o pênalti, daqui a pouco poderia marcar o seu primeiro gol da temporada, e o Rafael Veiga, que é o batedor oficial, que é o cara que treina, que é o cara que tem a primazia de cobrar as penalidades quando elas acontecem, ofereceu a bola ao Dudu. O Abel valorizou muito o fato do Veiga não pensar nele ali naquele momento e pensar no seu colega de profissão. Achei interessante. Mas é fato que o Dudu não converte o pênalti e o Veiga tem uma oportunidade ainda no segundo tempo de bater e vejam só, e o Léo Vieira acaba defendendo. O do Dudu vai para fora e o do Veiga, o Léo Vieira defende. Mas antes, o primeiro gol do jogo foi marcado pelo Rafael Veiga de pênalti, um pênalti sofrido pelo Endrick. Ele recebe no campo de ataque, acaba driblando o Léo Vieira, para mim uma penalidade muito clara, marcada no campo pela Edna, o Rafael Veiga converte. Logo em seguida, o Piquerez avançando por dentro, né? Ele que é mais um lateral defensivo, que fecha numa linha de 3, foi avançando por dentro, os caras deram espaço e ele faz um gol maravilhoso. Um gol de muito recurso técnico, ele bate de 3 dedos na bola, no cantinho, para marcar um belíssimo gol. Foi eleito inclusive o craque do jogo, porque ele realmente jogou muita bola, ele joga muita bola, o Roaco Piquerez. Fez um gol espetacular. 2-0 para o Palmeiras ali naquele momento, poderia ter sido muito mais na segunda etapa, e o Léo Vieira pegando muitas bolas, mas a gente precisa falar sobre algumas coisas. Primeiro, sobre a consistência do Palmeiras, né? 17 pontos no Paulista, líder geral, é um time que não sofre, né? Ou pouco sofre, especialmente quando coloca os titulares, mesmo quando colocou reserva em alguns momentos do campeonato fora de casa, também venceu os seus jogos, mesmo sem jogar tão bem como foi naquele jogo lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo, venceu o seu jogo. O Palmeiras tem isso, né? É um time que tem um nível tão elevado que ele sofre muito pouco em determinadas partidas. Agora, semana que vem, né, vai ter um teste interessante, que é o derby com o Corinthians. Por se tratar de um clássico, pelo Corinthians tá, mesmo com algumas dificuldades,
tinha 3 vitórias seguidas antes dessa derrota para o São Bernardo, provavelmente vai ter todos os titulares em campo, e aí com direito a Renato Augusto, Yuri Alberto. O Corinthians tem um time titular muito bom e esse será o grande teste do Palmeiras, que também já foi testado contra o Flamengo e passou com louvor, né? Num 4-3, sendo campeão num jogo que ainda valia título. Mas um clássico sempre tem um peso muito grande, né? Muito mais para o Corinthians nesse momento do que para o Palmeiras, né? Porque o Lázaro ainda segue pressionado, apesar de ter vencido o São Paulo, mas o Palmeiras não imagino que vá mudar a sua vida caso perca para o Corinthians. Vai ser um erro de percurso ali e tudo mais, e o Palmeiras vai se remontar porque tem outras aspirações ao longo da temporada. Já o Corinthians não. Se perder, eu acho que pressiona ainda mais não só o trabalho do Lázaro, né, mas a diretoria, busca de reforço, aquela coisa toda. Então é um clássico muito mais tenso para o lado do Corinthians. Para o Palmeiras é mais um grande teste para o que vem pela frente, com grandes competições, enfim, tudo mais. A gente precisa decidir também, falar a respeito sobre como o Abel Ferreira decidiu substituir o Danilo. A gente imaginou que seria o Gabriel Menino, mas nesse jogo ficou muito evidente que o Zé Rafael se tornou esse primeiro volante. E é curioso, porque o Zé Rafael no Bahia, ele era um meia, ele era um camisa 10. Quando ele chega no Palmeiras, ele é transformado num camisa 8 pelo Vanderlei Luxemburgo e dado seguimento pelo Abel Ferreira, que transforma o Zé Rafael num jogadoraço, imprescindível, importantíssimo, fazendo uma dupla maravilhosa com o Danilo. E quando sai o Danilo, o Gabriel Menino foi o escolhido na ausência de um reforço, substituto, ou dos outros jogadores do elenco que não deram resposta, e aí a gente percebe que faz todo sentido. E é mais um acerto do Abel, que conseguiu resolver internamente um problema que, enfim, ele não queria ter que resolver, porque o time precisava de reforços, né? Você perde um jogador, o natural seria repor, mas não. A diretoria, só, Abel, se vira aí com o que tem, vamos ver depois do Paulista, e ele teve que resolver. E ele entendeu que a característica do Zé poderia funcionar muito mais num 5 do que o Gabriel Menino. Ele, inclusive, sobre isso, respondeu que o Zé, na época que jogava com o Danilo, recuperava mais bolas e era muito mais agressivo na marcação do que o próprio Danilo. O Danilo muitas vezes saía mais para o jogo do que o Zé Rafael. Então, em vários momentos, o Danilo era o 5, mas quem fazia a função do 5 era o Zé Rafael. Então, ele percebeu que o Gabriel Menino poderia fazer mais o 8 e o Zé fazer essa função de 5. Conversou com ele, e eles se revezam muitas vezes, mas o Zé vem buscar a bola entre os zagueiros, também sai muito bem para o jogo, tem muita força física e é um cara super combativo ali no meio. Olha que interessante. O Abel Ferreira encontrou, dentro de uma esquematização tática das características dos seus atletas, a solução que ele precisava. Ele também foi questionado sobre esse jogador pela direita, né, que em vários momentos foi um meia, né, como o Gustavo Scarpa, por exemplo, mas que tem sido por exemplo, né, o Rony, ou o Dudu, né, no caso, mas muitas vezes o Rony ali pela direita, mas o Giovani muitas vezes entra, né, um jogador muito mais agudo. Ele falou a respeito disso também, que às vezes muda um pouco o posicionamento, seja do Rafael Veiga, seja das subidas do Marcos Rocha. O Marcos Rocha muitas vezes se alinhava com o Zé Rafael, centralizando um pouco mais. O Marcos Rocha é um jogador muito polivalente, né? Então muitas vezes ele fazia essa linha de 3, o que está sendo feita agora, o que está sendo feito pelo Piquerez, e o Marcos Rocha às vezes alinha com o Zé Rafael e quem abre na ala é o Gabriel Menino. Vejam que essas mudanças táticas do Abel Ferreira ele consegue fazer tudo isso pelo tempo que ele está no clube, pelo gerenciamento que ele tem do elenco, pela característica que os jogadores têm, sim, mas pela forma como ele consegue trabalhar com esses atletas. É muito bacana de ver esse organismo, né, sendo mexido a cada instante, esse time do Abel Ferreira. Bom, o Endrick, que sofreu a primeira penalidade e assim, tem sido muito cobrado em alguns momentos, né, para marcar um gol, enfim, ou a gente nota até uma ansiedade dele, 16 anos, né, gente? Já vendido para o Real Madrid, começou a temporada como titular, parece que ele quer fazer logo esse gol. Eu vou dizer um negócio para vocês. O meu amigo Vinícius Nicoletti foi fazer a pergunta sobre o Endrick, porque, enfim, é um anseio do torcedor, todo mundo quer saber do Endrick, e o Abel Ferreira se recusou a responder. Ele está no direito dele, mas ele falou que deu oportunidade até se o Vinícius quisesse fazer outra pergunta, porque sobre o Endrick ele não ia responder.
o Abel, enfim, ele está no direito dele, mas ele não entende que a gente quer, o que o Vinícius perguntou foi sobre a ansiedade, como trabalhar com a cabeça do menino, né, para que esse gol saia, e ele até ponderou, né, e ele tem feito grandes jogos, e eu concordo. O Endrick pode não estar marcando muitos gols, ou sei lá, enchendo os olhos de muita gente que queria, sei lá, não sei, que esperava que ele driblasse times adversários inteiros, fizesse 5 gols por jogo. Não é isso, gente. O Endrick tem sido muito importante nos jogos. Teve uma jogada que ele fez maravilhosa, né? Que eu não sei nem se não ia ser anulado, porque a bola meio que resvala no braço dele. Mas ele dá um chapéu e um voleio alto, assim, a bola explode no travessão. Um negócio maravilhoso, um negócio absurdo. Só um jogador com muita rara técnica consegue fazer aquilo. E a gente esquece que ele tem 16 anos. O que você estava fazendo com 16 anos? Ele tem 16 anos, gente. Então, assim, oscilar, não marcar um gol aqui, e mesmo assim, sem jogar mal, tá? É muita coisa, é muito grande. Um cara que já está vendido para o Real Madrid, por 60 milhões de euros. Então, assim, ele tem sido importante porque ele abre espaço ali na frente. Ele sofreu o primeiro pênalti. Ele sofreu o pênalti, inclusive. Sofreu não, né? Mas cavou o pênalti lá na Supercopa do Brasil. Foi titular no jogo contra o Flamengo, no jogo que valia título, 16 anos. Ele tá pegando uma rodagem, uma experiência que ele nem tinha ainda como profissional antes de ser vendido. Então, exigir isso do Endrick, e eu acho que o Abel não entendeu a pergunta, provavelmente, porque não era uma crítica ao Endrick, ou não sei se ele não quer mais falar do Endrick, eu não sei, entendi. Mas enfim, ele não quis responder sobre o Endrick, mas eu acho que era uma pergunta natural, pertinente, o que todo mundo quer saber. É uma questão, né? Toda a coletiva se pergunta do Endrick, porque o Endrick é uma atração jogando no Palmeiras e tem essa ansiedade pelo primeiro gol dele não sair. Enfim, o jogo foi realmente de uma preponderância assim, palmeirense. Foram mais de 30 finalizações, 15 no gol. O Léo Vieira realmente foi um destaque e evitou uma goleada do Palmeiras. A verdade é essa, incluindo 2 pênaltis desperdiçados, mas teve outras tantas defesas que ele acabou fazendo. O Everton trabalhou bem no começo do jogo? Trabalhou, mas assim, no cômputo geral, tudo bem, a Inter até poderia ter merecido 1 gol, 2, quem sabe, mas aí o Palmeiras poderia ter empilhado 5 ou 6. Enfim, essa foi a tônica do jogo, de um Palmeiras cada vez mais consistente e regular nas mãos do seu treinador. Teve a pergunta sobre o Flamengo, né? Do meu amigo Alexandre Silvestre. Ele disse que não quis entrar muito em polêmica, mas ele botou na conta do calendário, tá? Que, por exemplo, ele passou isso, inclusive, quando foi eliminado para o Tigres, ou depois, quando chegou na final com o Chelsea, que lá os europeus estão voando já por conta da temporada, eles têm pouco tempo de preparação, enfim, e que também o Flamengo perdeu um jogador muito cedo no jogo, e que isso, né, acaba interferindo no resultado, mas que ele já tem muitos problemas para resolver, ele não vai se meter no problema dos outros. Beleza, gente? O que vocês acharam dessa vitória palmeirense, desse momento que vive o Verdão? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!